Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus nesta manhã. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pelo grande amor, sublime amor de Deus. Mais um dia, estamos começando, e a minha oração é de agradecimento, de gratidão ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade é infinita, dura para sempre. Eu vou estar aqui neste momento fazendo uma live. O Evangelho não é exclusivista. Que vocês possam compreender, que possam entender com esta explicação. Na realidade, o Evangelho ele não é exclusivo. Muito pelo contrário, ele é inclusivo. Vamos aqui mostrar para vocês, através deste estudo, através desta pesquisa, sobre este assunto maravilhoso, tendo como base o exemplo da mulher cananeia, que está em Mateus capítulo 21, versículo 28, e Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. É um assunto maravilhoso, muito especial. Eu quero que vocês aí compartilhem com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser alcançadas. Sempre eu estou pedindo aí para vocês compartilharem a live, compartilharem este tema maravilhoso, porque as pessoas elas vão sendo abençoadas, vão sendo alcançadas, e vamos falar de uma forma bem simples. Foi uma pesquisa que eu fiz dentro deste assunto, para que nós possamos entender, compreender a missão de Jesus, o projeto de Jesus para com a humanidade. Deixa eu me localizar bem aqui. E partindo Jesus dali, Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 27, eu vou ler. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Sidom, de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. E nós temos aqui, queridos, na realidade, desde o início, o Evangelho de Jesus rompe barreiras, rompe fronteiras. Ele não nasceu para proteger religiosos, para proteger privilégios religiosos, étnicos ou culturais, mas para revelar um reino que alcança quem está fora. A narrativa da mulher cananeia é uma das mais provocadoras do Novo Testamento, pois confronta diretamente qualquer leitura exclusivista, racionalista ou religiosa da fé. Observem bem que o tema da nossa live é: o Evangelho não é exclusivista. E em tempos marcados por polarizações religiosas, fronteiras identitárias e discursos que confundem a fé com privilégio espiritual, torna-se urgente revisitar o coração do Evangelho. Ao longo da história, o cristianismo foi muitas vezes apresentado como um sistema de pertencimento restrito,
onde alguns são considerados dentro e outros permanentemente fora. No entanto, essa leitura desse texto e esta pesquisa aqui não encontra sustentação no próprio Cristo, mas nasce de interpretações religiosas que reduziram a graça à lógica do controle. O Evangelho, ele não surge como um mecanismo de exclusão, mas como anúncio de reconciliação. Quando nós entendemos o objetivo da encarnação do Verbo, que é Jesus, nós vamos compreender que ele veio para trazer um ministério de reconciliação e não de exclusão. Desde suas origens, a revelação bíblica aponta para um Deus que se move em direção ao ser humano, ultrapassando barreiras étnicas, culturais, morais e religiosas. A eleição de Israel, longe de representar privilégio absoluto, constitui um chamado missional, ser instrumento da bênção que alcança todas as nações. Quando essa eleição ela é compreendida como posse e não como serviço, o exclusivismo religioso se instala. Prestem bem atenção. Nesse contexto, a narrativa da mulher cananeia, em Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, emerge como um texto profundamente provocador. Ela expõe as tensões entre tradição e revelação, entre fronteiras religiosas e a dinâmica da fé. Ao dialogar com uma mulher estrangeira, Jesus não apenas confronta a teologia exclusivista vigente, mas revela que a fé genuína não está condicionada à pertença institucional, e sim à confiança radical em Deus. Ele não é exclusivo de uma religião. Ele não é exclusivo de uma seita. Não é exclusivo de uma placa de igreja. Essa mesma perspectiva é firmada de modo explícito em João 3,16. Quando o evangelista declara que Deus amou o mundo, não é um grupo específico, mas a totalidade da humanidade. Infelizmente, muitas placas denominacionais, elas se agarram na sua exclusividade e não em um evangelho inclusivo. A missão de Jesus não se orienta pela exclusão, mas pela oferta universal da graça. Graça significa favor imerecido, ainda que a resposta a essa graça seja algo muito pessoal e livre. Portanto, refletir sobre o exclusivismo religioso, à luz do Evangelho, não significa relativar a fé, mas resgatá-la de distorções históricas que a afastaram de seu núcleo essencial. E este estudo propõe uma leitura teológica, propõe uma escuta teológica, uma pesquisa teológica e pastoral que reafirma: o Evangelho não é exclusivista. Me acompanhe aí e compartilhe com outras pessoas. Obrigado pelos coraçõezinhos, coloquem mais coraçõezinhos aí. Porque nasce do amor de Deus pelo mundo e se manifesta onde a fé encontra espaço para florescer, mesmo fora dos limites impostos pela religião. Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 28, narra o encontro de Jesus com uma mulher cananeia, gentia, que clama pela cura de sua filha. Jesus testa sua fé com silêncio e palavras duras, mas a mulher, com humildade e persistência, reconhece sua autoridade, resultando no elogio de Jesus
a sua grande fé e na cura imediata da filha. O ponto-chave da explicação aqui, nós temos o contexto. Jesus estava na região de Tiro e Sidom, território pagão, gentio, fora de Israel. A mulher era cananeia, inimiga histórica dos judeus, o que torna seu pedido ousado. Mas nós vemos aqui a fé persistente e humilde. Diferente de muitos que desistiriam, ela insiste mesmo com o silêncio de Jesus e a aparente recusa, mostrando que a fé genuína persevera na crise. Vejam aqui a resposta de Jesus, o teste, ao dizer: não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-los e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava testando a fé dela e destacando a ordem do seu ministério, primeiro Israel, depois gentios. O termo cachorrinhos, diminutivo, refere-se aos cães domésticos, não animais de rua, indicando um acolhimento carinhoso, ainda que desafiador. Mas vejamos aqui a sabedoria da mulher. Ela aceita seu lugar como cãozinho, mas apela à graça e abundância de Jesus. Até os cachorrinhos comem das migalhas. Ela entende que uma migalha do poder de Jesus é suficiente. Não que Jesus dá migalhas, ele dá em abundância. A expansão da graça, este milagre, demonstra que o reino de Deus e a salvação não se limitam a Israel, mas alcançam todos os que se aproximam de Jesus com fé, independentemente de sua origem, nações, povos e línguas. E as lições principais que nós aprendemos aqui: a verdadeira fé ela é persistente e não desiste diante dos silêncios de Deus. Jesus atende ao clamor humilde, que reconhece sua soberania, transcendendo barreiras sociais e religiosas. E terceiro, a graça de Deus é generosa e disponível para os gentios, antecipando a missão universal da igreja. E aqui eu tenho uma pergunta provocativa. O cristianismo é exclusivista? Ou será que a exclusão nasceu da religião e não do evangelho? E a resposta bíblica está, queridos. Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos aqui quem eram os cananeus. Os cananeus, no imaginário judaico, simbolizavam idolatria, impureza ritual, oposição histórica ao povo da aliança. Chamar alguém de cananeu não era apenas uma identificação étnica, mas uma exclusão teológica. Aos olhos rigorosos, aquela mulher não tinha direito ao Messias. Mas aqui nasce a pergunta central do texto: quem decide quem pode ou não acessar a graça? Quem é que decide? Vejamos aqui o silêncio e a atenção do texto. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Mateus capítulo 15, versículo 23. O silêncio de Jesus não é rejeição definitiva, mas a pedagogia teológica. Ele expõe o limite da compreensão dos discípulos, o exclusivismo religioso vigente, a ideia de um Messias restrito a um povo. Quando Jesus diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele verbaliza a teologia dominante, não o fim da missão. O texto não termina aí. Não é bom tirar o pão dos filhos. Essa frase é uma das mais duras do Evangelho. Mas observe, Jesus não encerra o diálogo, ele provoca uma resposta. A mulher não discute doutrina, não reivindica direitos, ela apela à graça, ela
apela à compaixão, ela apela à misericórdia de Jesus. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E aqui acontece algo extraordinário. Ela aceita estar fora do sistema, mas não aceita estar fora da graça. Ela entende o reino melhor que os discípulos. A fé que atravessa fronteiras. Jesus responde: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme desejas. Note aqui com bastante atenção. Jesus nunca elogia a fé de um fariseu. Nunca chamou a fé dos discípulos de grande nesse contexto, mas chama a fé de uma estrangeira de grande fé. Isso revela algo fenomenal, algo maravilhoso, algo espetacular. Vocês estão compartilhando aí, pessoal? A fé não pertence a um grupo, ela nasce onde há confiança radical em Deus. A fé não é exclusiva do batista, do adventista, da Deus e Amor, da presbiteriana, da Assembleia de Deus. A fé é exclusiva daqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Quem faz a exclusão é você, não o Evangelho. O Evangelho não é exclusivista. A mulher cananeia desmonta 3 exclusivismos. Exclusivismo étnico. A graça não pertence a uma nação. A graça não pertence ao Brasil, não pertence à África, não pertence à Etiópia. A graça pertence a todos. O amor de Deus abrange todas as etnias, todas as raças, todas as crenças. Temos aqui um exclusivismo religioso. A mulher cananeia desmonta exclusivismo religioso. O reino não é monopólio institucional. Vamos aprender isso. As pessoas, quando eu digo as pessoas, porque eu não estou incluído nisso aí. Eu não sou exclusivista, eu sou inclusivista. Todas as pessoas. Todas as opções sexuais. Todas as posições sociais. Exclusivismo religioso. O reino não é monopólio institucional. E ela aqui também desmonta o exclusivismo moral. Deus não age apenas entre os puros, segundo critérios humanos. O evangelho começa em Israel, mas não termina em Israel. Qual a aplicação pastoral e contemporânea para o presente momento? Hoje, a mulher cananeia representa os que foram excluídos pela religião. Quantas pessoas foram excluídas porque cortou a unha, porque pintou o cabelo, porque assistiu uma televisão? E antigamente era assim. Os rotulados como impuros, hereges, errados. Os que não falam a linguagem correta da fé. O texto nos confronta. Quem são os cananeus de hoje? Quem estamos mantendo fora da mesa? Será que ainda confundimos eleição com exclusão? Eu chego aqui a uma conclusão teológica. O evangelho não é exclusivista porque nasce do amor de Deus pelo mundo. Se move pela compaixão, pela bondade, pela graça, pela misericórdia. Reconhece fé onde a religião não reconhece lugar. A religiosidade mata, mas a graça salva. A mulher cananeia nos ensina que não é a pertença que ativa a graça, é a fé. E Jesus nos revela que o reino não fecha em muros, se expande em compaixão. Mas quando ela fala que, quando Jesus diz, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não está excluindo. Aqui nós temos uma excelente pergunta. E ela é o coração do texto. Você tocou, quer dizer, eu estou tocando exatamente onde muita gente para e conclui. Então Jesus excluiu. Mas o próprio desfecho do texto não permite essa leitura simples.
Não podemos nos apegarmos a um texto isolado, mas ao contexto da história. Vamos com calma, sem fugir da atenção do texto. A frase parece exclusivista? Sim, à primeira vista. Não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lida isoladamente, a frase lida isoladamente, a frase soa como exclusão. E o Evangelho não tenta amenizar. Isso porque o texto quer nos incomodar. Na teologia séria, nunca trabalha com versos soltos, e sim com o contexto. Quando nós vamos examinar algo na Bíblia, nós temos que examinar o contexto, o movimento narrativo, a coerência com toda a missão de Jesus, o que vem antes, o que vem depois, o que está nas entrelinhas, ler mais de uma vez. Pelo menos primeira, segunda, terceira leitura, você vai tendo um conhecimento do texto. Eu sou professor de teologia também. Essa frase descreve prioridade, não limite absoluto. Uau! Aleluia! Jesus está afirmando o ponto de partida da sua missão, não o seu alcance final. Vejam, a promessa messiânica nasce em Israel, lá em Gênesis, capítulo 12, o versículo 3. A aliança começa com um povo, teria que começar com alguém. Mas o objetivo sempre foi o mundo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, não apenas Israel. Israel é o canal, não o destino final. Portanto, fui enviado a Israel não significa somente Israel terá acesso, mas é por Israel que o reino começa. Glória a Deus. O próprio Jesus, ele contradiz uma leitura exclusivista. Aleluia! Se a frase fosse em limite absoluto, estão gostando, pessoal? Então Jesus estaria se contradizendo no mesmo evangelho. Ele cura o servo do centurião romano, Mateus capítulo 8, versículo 10. Nem Israel achei tanta fé como esta. Conversa com a mulher samaritana, João 4, que também os judeus não se misturavam, uma rivalidade muito forte com os samaritanos. Com a parábola do bom samaritano, observem, ali Jesus, o bom samaritano, atende o judeu que está caído no caminho, na estrada. E no final ele diz, ide fazer discípulo de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. Logo, nós não podemos pegar um capítulo da Bíblia, um versículo da Bíblia, um texto ou uma palavra e lançarmos um ensino, lançarmos uma doutrina. Nós temos que ver todo o contexto bíblico. E é justamente o que eu estou fazendo aqui nesta minha pesquisa, neste plano de estudo, e de fazer discípulo de todas as nações. Logo, a exclusão não pode ser o sentido final da frase, senão o evangelho entra em colapso teológico. Jesus verbaliza a teologia vigente para revelá-la e superá-la. Aqui está o ponto mais profundo. Estão me acompanhando? Jesus traz a fala, a teologia dominante. Messias só para os judeus, gentios para a promessa, pureza étnico-religiosa. Ao dizer isso diante da mulher, ele expõe essa visão. Permite que ela responda. Conduz o texto para uma ruptura. Se Jesus quisesse excluir, não dialogaria com ela. Se quisesse encerrar, não ouviria a réplica. Se fosse limite definitivo, não haveria milagre. O milagre no final é a chave hermenêutica do texto. A mulher força a abertura do reino. Estou pregando esta mensagem, que foi o que eu pesquisei, com muita alegria no meu coração. Ainda que eu já conheça esses assuntos, mas estou aprendendo muito mais. A mulher força a abertura do reino. A resposta dela não é rebeldia, é fé lúcida, fé perseverante, fé consciente. Até os cachorrinhos comem das migalhas.
Ela aceita a ordem histórica da missão, mas recusa a exclusão da graça. E Jesus reconhece: grande é a tua fé. Isso é decisivo. Jesus não diz: agora eu abro exceção. Ele diz: essa fé entende o reino. Vocês me compreendem? Então Jesus excluiu? Não. Ele revelou o processo. Podemos afirmar com segurança teológica: Jesus afirma a prioridade histórica de Israel. Obrigado aí pelos corações, estou em 3.000. Jesus não estabelece um bloqueio salvífico. Jesus permite que a fé ultrapasse a fronteira. O texto termina com inclusão, não com exclusão. Se fosse exclusão real, não haveria cura, não haveria elogio, não haveria diálogo, não haveria expansão. Jesus não diz: vocês não entram. Ele diz, na prática: o reino começa aqui, mas não termina aqui. A mulher cananeia, ela prova que a missão tem ordem, mas a graça não tem muros. Aleluia, me dá uma emoção falar sobre isso. A graça não tem barreiras. A graça não tem fronteiras. Alcança todas as pessoas, de todas as formas. O preto, o branco, o amarelo, o indígena, o tupi, o guarani, o brasileiro, o espanhol, alcança a todos. O cristianismo é exclusivista. Ela não é defensiva, nem agressiva. Que é aqui o nosso tema. O cristianismo é exclusivista. Ela não é defensiva nem agressiva. Ela é acolhedora, honesta, firme. Uma resposta pastoral à acusação de que o cristianismo é exclusivista, que alguns falam, né? Para alguns, sim. Quando alguém afirma que o cristianismo é exclusivista, essa fala quase sempre nasce de uma experiência de exclusão. Não apenas de um debate religioso, teológico, sério. Por isso, a primeira resposta do Evangelho não é argumento, é escuta. É verdade. Ao longo da história, cristãos e instituições religiosas excluíram pessoas em nome de Deus. Se nós formos estudar mais a fundo, mais a profundo isso, nós vamos compreender. Isso feriu, afastou e traumatizou a muitos. Mas é importante fazer uma distinção fundamental. Isso revela falhas da religião, mas não o coração do Evangelho. O Evangelho não começa com muros, começa com um convite. Jesus nunca organizou sua missão a partir de quem estava dentro, mas a partir de quem estava fora. Falou com mulheres ignoradas, tocou leprosos que não podia, sentou-se com pecadores, publicanos e pecadores, elogiou a fé de estrangeiros e foi morto exatamente por não se enquadrar no sistema. É por isso que nós temos que entender a missão do Evangelho, que é alcançar a todas as pessoas. E a Bíblia diz: sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Quando Jesus diz que foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não está delimitando quem pode ser alcançado pela graça. Mas ele está explicando por onde a história da salvação começa. O próprio Jesus rompe esse limite ao curar o servo do centurião romano, o servo de um romano. Dialogar com os samaritanos e atender a mulher cananeia. Se o cristianismo fosse essencialmente exclusivista, Jesus não teria ouvido a mulher estrangeira, não teria elogiado a sua fé e não teria respondido à sua dor. Mas ele responde, ele cura, ele inclui. O problema não está no Evangelho, mas quando o Evangelho é reduzido
ao sistema de pertencimento e não vivido como um caminho de encontro. A minha igreja estará certa. É a certa. A minha igreja é a verdade. A minha igreja é a única que guarda os mandamentos. Gente, vamos deixar disso, porque não tem ninguém perfeito. O cristianismo, em sua essência, não diz, você só pertence se for igual. Ele diz, venha como está e caminhe. O reino de Deus não funciona por critérios de pureza, identidade ou mérito. A Bíblia diz, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Ele se move por misericórdia, por fé, por amor. E onde há fé, mesmo fora de rótulos religiosos, Jesus reconhece o agir de Deus. Por isso, quando alguém acusa o cristianismo de exclusivista, a resposta pastoral mais honesta é: o evangelho não exclui pessoas. Ele confronta sistemas que excluem. E toda vez que o cristianismo se torna uma ferramenta de controle, ele trai a Cristo que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E aqui eu tenho uma frase maravilhosa. O evangelho não é um clube para os puros. É um caminho de cura para os feridos. O próprio João 3,16 explica o alcance da missão. Exatamente o João 3,16 é a resposta mais simples, direta e irrefutável a qualquer leitura exclusivista do Evangelho. Ele não apenas fala do alcance da missão, ele define o alcance da missão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos trabalhar isso agora de forma pastoral, clara e teologicamente consistente, para que possa ser usado em um diálogo ou em um ensino, em uma pregação. João 3,16 explica o alcance da missão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto não começa com exigências humanas, mas com a iniciativa divina. Quem amou foi Deus. A missão nasce do amor de Deus, não da necessidade de pertencimento religioso. Tira isso de tua cabeça, só vai ser salvo quem pertence a tal igreja. Eu nasci nesta igreja morrerei. Graças a Deus eu não tenho isso. Pela misericórdia do Senhor. Eu vou em qualquer igreja. Deus amou o mundo. A palavra mundo, cosmos, em João nunca significa apenas Israel ou um grupo religioso. Ele aponta para a humanidade inteira. A realidade ferida, contraditória e caída. Inclusive aqueles que estão fora do sistema religioso. Se o amor de Deus tivesse fronteiras étnicas, culturais ou morais, João não usaria mundo, usaria povo, nação ou os escolhidos, mas ele escolhe a palavra mais ampla possível. De tal maneira que a missão não nasce da exclusão, mas da entrega. Deus não exige primeiro conversão para depois amar, ele ama. Ele ama e por isso envia. O envio do Filho não é um teste para ver quem merece, porque ninguém merece, mas um ato de graça que se oferece antes de qualquer mérito. Seja você católico, espírita, candomblessista, evangélico, protestante, Deus ama a todos nós. E quem julga é Ele. Todo aquele que crê, aqui está o ponto essencial, o texto não diz todo aquele que pertence, nem todo aquele que cumpre, mas a todo aquele que crê. A porta não é identidade, é fé. A condição não é pureza prévia, aleluia, é confiança. Isso demonstra que isso desmonta qualquer exclusivismo religioso. Muito obrigado aí pelos corações. Estamos em 4.800. A missão não é condenar, é salvar. O próprio contexto imediato afirma: Deus amou ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Se a finalidade da missão fosse excluir, a linguagem seria outra. O movimento do texto é sempre de dentro para fora, do céu para a terra, da graça de Deus para o mundo. João 3,16 é a luz da mulher cananeia. O que João afirma em forma de doutrina, a mulher cananeia experimenta em forma de encontro. Ela faz parte do mundo amado por Deus. Ela não pertence a Israel, mas pertence ao alcance do amor. E sua fé a coloca dentro da experiência da graça. João 3,16 é a teologia da graça. Mateus 15 é a narrativa viva dessa teologia. João 3,16 nos ensina que o amor de Deus é mais amplo do que qualquer religião. A missão nasce da graça, não da exclusão. A fé abre portas que sistemas fecham. O sistema diz, olha, você está chegando aqui, daqui somente a 1 ano, daqui a 2 anos você será reconhecido como pastor. Jesus não faz isso. Jesus reconhece na hora. Por isso, quando alguém diz que o cristianismo é exclusivista, podemos responder com serenidade. Se Deus amou o mundo, ninguém está fora do alcance do seu amor. A missão não é selecionar quem pode ser amado, é anunciar que o amor já foi oferecido. Aleluia! E falando sobre exclusivismo religioso, nós estamos chegando à conclusão. Quando a gente fala de exclusivismo religioso, não estamos falando apenas de doutrina. Estamos falando de uma postura. Exclusivismo é quando a fé, que deveria gerar encontro, passa a funcionar como muro, separação. Quando a religião que deveria curar começa a selecionar quem merece cuidado. Quem pode participar da ceia? Somente aquele que está em comunhão, que não tem pecado. Gente, quem é que não tem pecado? O exclusivismo religioso nasce quando a comunidade confunde eleição com privilégio. A Bíblia fala de eleição, sim, mas nunca com vantagem espiritual. Eleição na Escritura é sempre responsabilidade, nunca superioridade. Israel foi eleito não para ser o único amado, mas para ser canal de amor. Quando o canal se fecha, a água para de fluir. Jesus confronta esse exclusivismo o tempo todo. Ele não destrói a fé judaica, mas confronta a ideia de que Deus só age dentro de um grupo, de um templo ou de um sistema. Por isso, ele se aproxima de quem estava fora. Samaritanos, estrangeiros, mulheres, doentes, pecadores públicos. Será que você pode entender isso? Será que as denominações seguem isso aqui? Não. O episódio da mulher cananeia é emblemático. Ali Jesus verbaliza a teologia exclusivista vigente. Fui enviada às ovelhas de Israel, não para confirmá-la como limite final, mas para revelar os seus limites. A fé daquela mulher atravessa a fronteira que a religião havia levantado. E Jesus reconhece isso dizendo, grande é a tua fé. João 3,16 deixa isso ainda mais claro. Deus amou não a um grupo, Deus não amou uma religião, ou a uma nação, ou a um sistema, ou a uma placa de igreja. Deus amou o mundo. O exclusivismo religioso sempre reduz o alcance do amor de Deus. O evangelho sempre amplia. Se você está em uma denominação que ela é exclusivista, somente nós podemos. Somente nós temos a verdade. Somente nós guardamos os mandamentos. Gente, vamos pensar um pouco mais sobre isso? É importante dizer isso com honestidade. Muitas pessoas não rejeitam Jesus. Rejeitam a experiência de exclusão vivida em nome de Jesus. E isso precisa ser reconhecido pastoralmente, não negado. Uau, estamos aí em 6.000 corações.
O cristianismo deixa de ser evangelho quando vira clube de pertencimento. Jesus nunca disse, venham os adequados. Ele disse, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, onde há cansaço, onde há dor. E busca sincera, ali o reino de Deus está se aproximando. Por isso, combater o exclusivismo religioso não é relativar a fé. É levar a fé a sério. É voltar ao Cristo, que inclui sem negar a verdade, que confronta sem humilhar e quem ama sem precondições. O Evangelho não exclui pessoas, ele confronta sistemas. Jesus diz e dialoga com a mulher estrangeira, com a cananeia, povo historicamente inimigo de Israel, mulher sem voz religiosa pública, mãe desesperada. E é exatamente ali que o reino de Deus se manifesta. Vamos às nossas considerações finais. Essa reflexão, desenvolvida ao longo desta pesquisa, ao longo deste estudo, que eu fiz com muito carinho, evidencia que o exclusivismo religioso não nasce do Evangelho, mas da tentativa humana de controlar a experiência do sagrado. Sempre que a fé é fundamentada em sistema de pertencimento, a graça deixa de ser dom e passa a ser administrada como privilégio. Esse movimento, ainda que revestido de linguagem bíblica, distancia-se do coração da mensagem de Jesus. A narrativa da mulher cananeia revela de forma emblemática que o reino de Deus não se orienta por critérios étnicos, religiosos ou institucionais, mas pela fé que reconhece em Deus a única saída, a única esperança para o mundo, para o nosso problema. Ao atender uma mulher estrangeira e elogiar sua fé, Jesus desmonta a lógica excludente e afirma que a graça não se submete a fronteiras impostas pela religião. O texto não relativiza a missão de Israel, mas a reorienta. A eleição é o meio, nunca o fim. João 3,16 oferece a chave hermenêutica para compreender o alcance dessa missão. O amor de Deus não se restringe a um grupo específico, mas se estende ao mundo inteiro. A universalidade do amor divino não elimina a responsabilidade da resposta humana, mas garante que ninguém esteja a priori fora do alcance da graça. Onde há fé, mesmo em contextos considerados marginais, o reino se manifesta. Uau, eu quero gritar para o mundo esta mensagem. Dessa forma, combater o exclusivismo religioso não significa enfraquecer a fé cristã, mas resgatá-la de leituras reducionistas que traíram sua vocação original. O Evangelho não é uma fortaleza que separa, mas um caminho que une, um caminho que traz comunhão, um caminho que reconcilia. Não é um instrumento de condenação, queridos, mas um anúncio de vida, de esperança, de milagres. Toda vez que a igreja se torna mais preocupada em definir quem está fora do que em anunciar quem Deus ama, ela se afasta do Cristo que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Me dá vontade de chorar com isso aqui. Conclui-se, portanto, que o Evangelho não é exclusivista, porque sua essência é relacional, misericordiosa e missionária. Ele começa em um confronto específico, mas expande-se além de qualquer fronteira. Onde a religião ergue muros, o Cristo do Evangelho continua abrindo caminhos com muito amor. E onde há pessoas feridas, silenciadas ou excluídas, ali pertence o chamado inegociável da fé. Testemunhar um Deus que ama o mundo e acolhe a todo aquele que crê.
Aqui uma frase de fechamento. O Evangelho não pertence a um grupo. Pertence ao amor de Deus que se move em direção ao mundo. O Evangelho não exclui pessoas. Ele confronta sistemas que excluem pessoas. O exclusivismo religioso cria muros. Jesus constrói caminhos. Quando a fé vira fronteira, ela deixa de ser evangelho. Religião que exclui não reflete o Cristo que acolhe. O problema não é Deus. O problema não é Deus ser seletivo. É o ser humano querer controlar Deus. E sobre o alcance do evangelho, João 3,16, Deus amou o mundo, não um grupo, não uma placa de igreja. A graça não cabe em cercas religiosas. O reino começa em um povo, mas não termina com ele. Não termina nele. A missão tem ordem, mas a graça não tem muros. Jesus não pergunta. Vejamos aqui sobre Jesus a inclusão. Jesus não pergunta de onde você vem. Ele vê você e confia. Ele não pergunta o que é que você está fazendo aqui. Ele não pergunta, vai, muda toda essa aparência tua. Ele vai tratar com o interior. Onde a religião fecha a porta, Jesus escuta. A fé atravessa fronteiras que a religião construiu. Jesus nunca excluiu pessoas. Ele confrontou sistemas. O Evangelho não é um clube de puros. É um caminho de cura, de libertação, de renascimento. Se Deus amou o mundo, ninguém está fora do alcance do amor de Deus. É a verdade que exclui não se parece com Jesus. O Cristo que salva não constrói muros, constrói pontes. Dá vontade de chorar. Eu fiz uma pesquisa sobre tudo isso. A Bíblia Sagrada, a Bíblia de Jerusalém, a Greek English Lexicon of the New Testament and all the Early Christian Literature, de Duncan Walt Bauer. Discipulado, Dietrich Bonhoeffer, A Missão Transformadora, Mudanças de Paradigma na Teologia da Missão, David Boss. A Imaginação Profética, Bregman. A Nova Perspectiva sobre Paulo, James Dunn. Teologia da Libertação, Perspectivas, Gustavo Gutierrez. Comentário Bíblico Cultural do Novo Testamento, Corinne Kerner. O Deus Crucificado, George Moltmann. Jesus é a Vitória de Deus, Wright, N.T. Jesus, a História de um Vivente, Eduardo Schillenberg. O Evangelho segundo São João, Rudolf Schnarchenburg. A Missão Cristã do Mundo Moderno, John Stott. Eu quero orar com você. Nós falamos sobre o Evangelho não é exclusivista. E se você se sente excluído, eu te convido nesta manhã, neste momento, a ter um encontro com o Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome santo, Senhor, porque tu vieste salvar a mim e salvar o meu irmão. Tu não me excluíste. Tu não excluíste aquele que está nesta live, neste momento. Eu te louvo, meu Senhor, pela tua grandeza, eu te louvo pela tua graça. Porque desde o início nós sabemos, ó Pai, que tu enviaste o teu Filho ao mundo para alcançar a humanidade perdida. Para revelar um reino àquelas pessoas que estavam fora. Glória a Deus. Marcondes, que Deus te abençoe. Eu te louvo, Senhor, porque o Evangelho não é exclusivista. E nós vivemos um tempo marcado por tantas exclusões.
Portanto, as pessoas que estão apegadas a um sistema, mas que não estão apegadas a ti. Eu quero, Pai, pedir a tua graça, a tua misericórdia sobre todos aqueles que estão me ouvindo neste momento ou aquele que esta live vai alcançar. Porque o Evangelho, Senhor, não surge de um mecanismo de exclusão, mas de um anúncio de reconciliação. E desde as suas origens, Senhor, a revelação da Bíblia aponta um Deus que se move, que está buscando o ser humano, querendo que nós possamos abrir o nosso coração e deixar o Senhor entrar. Portanto, Deus, aumente a nossa fé. Que nós não venhamos, Senhor, a ficar inertes, parados em uma situação porque alguém nos excluiu, porque alguém nos colocou de banco, porque alguém nos disciplinou. Que usam equivocadamente, Senhor, aquele texto que diz: o que desligares na terra será desligado no céu. Porque muitos, ó Pai, estão como sendo dono da igreja. Mas tu és o dono da igreja. Tu és o Senhor. A graça que nos alcançou, a graça que te alcançou, meu querido, está disponível a todos. Muito obrigado, Senhor, por essa graça. Muito obrigado por esta misericórdia do Senhor. Eu sou pentecostal, mas eu aceito, eu congrego. Por exemplo, aos sábados eu estou indo na igreja adventista do sétimo dia. Deus, quando olha para você, Ele não olha para a placa da igreja que você congrega. Ele olha para o teu coração, um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita. Aleluia! Nos ajuda, Senhor, a entender. Nos ajuda a compreender o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Porque o reino de Deus não é um monopólio institucional. Eu quero, Deus, pedir perdão para os meus pecados. Pedir perdão também para os pecados dos meus amigos que aí estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Queridos, Jesus nunca vai te excluir. Nunca vai te abandonar. E você pode perguntar, mesmo eu desviado, aí é que ele vai buscar você. Eu pequei, aí é que ele vai buscar você. Vocês podem compreender isso? Eu falo com o Senhor que eu vou fazer, mas no outro dia estou caindo no mesmo pecado. Ele está com as mãos estendidas. Filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos diante do Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso único mediador, nosso único salvador. Eu termino aqui agradecendo a todos vocês, aos 8.600, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Uau, eu senti muito a presença de Deus nesta live. Senti algo fortíssimo, Deus usando a minha vida para você. Aleluia! Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Um grande beijo para todos vocês.
E Cristo ama cada um. Eu me lembro quando eu fiz a PEC, eu também tenho uma formação em professor evangelista de criança. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ele ama todos nós, queridos. Aleluia. Jesus ama todos nós. Amém? Um grande beijo para vocês. Qualquer coisa, se quiserem, o material que eu pesquisei, um artigo científico, pode me procurar no privado que eu mando para vocês sem nenhum ônus. Um beijão. Um beijão para todos vocês. Que o Senhor abençoe. Que você continue sendo essa pessoa que você é. Orem por mim, que eu também estarei orando por vocês. Marcondes, que Deus te abençoe, querido. Como você está? Você é de Brasília, não é isso? Gente, 8.900 corações. Se eu ficar mais, vai chegar mais, né? Mas que Deus abençoe a todos vocês, que Deus ajude de uma forma toda especial. Um beijão. O próprio TikTok está dizendo que eu não termine agora, a gente tem mais 3 pessoas aí necessitando de me ouvir. Ô Aloísio, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Gente, esta live eu vou colocar no Facebook, depois eu vou colocar no canal do YouTube, eu tenho o meu canal, que é Nelson Alves de Andrade. Não é um canal pago, tá? Por isso não tem tantas visualizações, mas eu estou anunciando o Evangelho de Deus ao mundo inteiro. Ok? Que Deus abençoe a todos, que Deus ajude de uma forma maravilhosa. 9.000 corações, que Deus ajude, que Deus abençoe. Que o amor de Deus que eu preguei aqui, gente, eu estou encantado com essa mensagem. Falar sobre esse tema, ontem à noite eu ouvi alguma coisa sobre a mulher cananeia. Aí eu pensei assim, quando Jesus diz, não é bom tirar o pão do filho e deitar aos cachorrinhos, eu não vi senão ao povo de Israel e tal, eu pensei, uau, mas o evangelho não é exclusivista. Como eu vou entender esta mensagem? Eu pesquisei, estudei, e está um estudo maravilhoso aqui. Um beijo!